Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Vamos a mais uma conversa, um bate-papo sobre a Bíblia, que é um assunto muito gostoso de conversar, né? Hoje eu vou começar uma série de assuntos que são temas mais delicados, temas mais complicados. Eu ainda vou continuar fazendo o vídeo sobre Gênesis, tá? Depois vocês vão receber aí também. Eu vou abrir outra playlist, vai ser sobre os Salmos. Para quem gosta de Salmos, para quem gosta de ouvir os Salmos, entender a história dos Salmos, a gente vai colocar também aqui, tá? Mas essa aqui nós vamos falar sobre temas complicados, tá? E antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e comente aí, tá bom? Não esqueça. Mas antes de começar, aí nós vamos só usar a Bíblia, tá? Nós usaremos só a Bíblia para essas conversas desses temas complicados, tá? Talvez um pouco um diário, mas o básico é a Bíblia. Diário não, algum comentário bíblico, mas o básico é só a Bíblia mesmo, tá? Então, mas antes de mais nada, vamos convidar a presença do Espírito Santo para que nos ilumine e nos dê a guia. Senhor, nós pedimos a tua proteção, nós agradecemos pela tua proteção, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a guia do Espírito Santo para mais esse bate-papo que nós faremos sobre a Bíblia. Que o Senhor possa nos iluminar, que o Espírito Santo nos guie, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, a conversa de hoje vai começar com um tema que está em Gênesis, capítulo 3, Gênesis 3, verso 4. Então, Gênesis 3, verso 4, e diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás. A serpente chegou para a mulher na tentação e disse assim: É certo que não morrerás, pode ficar tranquila, tá? Você pode comer da fruta, que pode ficar tranquila, que nada vai acontecer contigo. Bem, nós vivemos em duas linhas de pensamento, tá? Duas linhas de pensamento. Tem gente que fala assim: Adão e Eva não morreu, nós não morreremos, não há morte, né? Então, o que acontece conosco, tá bom? A gente esquece que Adão e Eva não morreu, mas o Cordeiro morreu. Por isso que Paulo fala que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, tá? Então, o Cordeiro morreu. Mas tem gente que se pega ao seguinte verso de Gênesis, só que agora é Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. E diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, pegam esse texto bíblico e falam assim: então nós somos uma alma, nós temos uma alma. A serpente falou que não morreríamos. Adão e Eva não morreu. Então nós temos uma alma. A gente vai entender o seguinte, nessa primeira parte desses estudos, que eu vou dividir em algumas partes. Então a gente vai, algumas perguntas eu tentarei responder, tá? Primeira, o que é alma? Segundo, o que são os espíritos? Terceira pergunta, a alma é imortal? E o que acontece conosco quando morremos, tá? Vamos entender tudo isso. Há duas linhas de pensamento no mundo hoje. Duas linhas. A primeira linha de pensamento diz o seguinte, tá? Eles pensam da seguinte forma: o homem foi criado mortal, tá? Quanto à sua parte física. Então, o meu físico, essa linha de pensamento pensa assim: o homem é mortal quanto ao seu físico, mas possui uma entidade, tá? Imortal, denominada alma ou espírito. Então, a primeira linha diz que fisicamente eu sou mortal, mas eu tenho uma alma que é imortal. Baseado onde? Nesse texto que a gente leu, que diz assim, que o homem passou a ser alma vivente, tá? Gênesis 2:7. A outra linha de pensamento diz o seguinte, que creem que o homem foi formado mortal. E ele não tem, tá? Ele não tem ou não possui, tá? Porque o verbo ter é um verbo de posse, mas ele não possui, tá? Uma alma eterna ou espírito,
tá? Que, digamos assim, que vai sobreviver fora desse corpo. Então a primeira linha de pensamento diz que o homem fisicamente no corpo é mortal, tá? Mas ele possui uma entidade mortal, que quando o corpo físico morre, essa entidade sai e fica por aí, tá? A outra linha de pensamento diz que o homem é mortal e não possui uma alma, um espírito, uma entidade que vai sair por aí por ela mesma, tá bom? Então a gente vai levar partindo desse princípio, tá? A gente vai explicando as coisas para que você entender. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é alma. O que é alma? Será que alma é uma entidade independente de mim, que se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, ela vai sair por aí e ficar, né? Ou, como alguns dizem, vai direto para o céu, ou vai para o purgatório, vai para o inferno, ou vai para o céu, ou vai para o Seol, sei lá. O que é alma? Vamos entender o que consiste a palavra alma, tá? Quando a gente, voltando a Gênesis 2:7, diz assim, vamos ler novamente, tá? Olha lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Então o homem passou a ser alma vivente. Vamos entender o seguinte: a alma não existia antes, tá? A alma não existia. Ela veio a existir, vamos acompanhar a linha de pensamento, tá? Com Adão. Então podemos dizer o seguinte, que a alma vem à existência quando alguém nasce. Tá? Então aqui a gente já quebra um paradigma de dizer que a alma está por aí, ou ela reencarnou. Não. Adão passou a ser um ser, tá? A alma passou a existir quando Deus soprou nas narinas de Adão, e aí passou a ser alma vivente. Então a gente pode entender que toda criança que nasce é alma vivente. Tá? Então toda criança que nasce é alma vivente. Então nós temos uma unidade. Cada um é um indivíduo. Cada um é uma alma vivente. Tá? Essas unidades não podem se fundir. São independentes. Tá? Então você pode ter indivíduos que são parecidos. Você tem irmãos gêmeos que são iguais, mas eles são nós podemos entender que eles são uma unidade independente, cada um, tá? Então a gente pode entender dessa forma, pensando nessa forma, que Adão, que a pessoa é uma alma, a pessoa não tem alma. Então Adão é uma alma, ele não tem uma alma. Eu, quando nasci, e eu agora sou uma alma, eu não tenho uma alma, tá? Para a gente entender bem isso aí, a gente tem que entender que a alma aqui, o que é essa expressão alma vivente? Vamos lá, no hebraico, alma significa nefesh, tá? A palavra que aparece aí, que Adão passou a ser a alma vivente, é nefesh, tá? Só que quando a gente vai ver a tradução, e lembra o que eu já falei para vocês, quando eu falo com meus alunos, a gente tem que entender que o livro, a Bíblia é um livro oriental, ele não é um livro que é escrito de base grega, ele é um livro oriental, a mente nossa ocidental é uma mente grega, eles são uma mente orientais, então eles têm um jeito de falar, um jeito de escrever, um jeito de pensar oriental. Para entender a Bíblia, eu tenho que entender, como eu falo com meus alunos de literatura, eu tenho que entender o período que está acontecendo, o que está acontecendo em volta, tá? A linguagem que era empregada naquela época, tá? Para poder entender tudo isso e como pensava quem escreveu naquela época. Se não, gente, eu posso pegar um livro do trovadorismo, a poesia do trovadorismo, a poesia do classicismo, do humanismo, e entender ela completamente diferente do que está se eu coloco a minha mente de hoje naquilo da época, tá? Então é isso que a gente vai tentar fazer com a Bíblia. Então ele diz assim, nefesh, que é traduzido aqui por alma, pode ser traduzido por vida, pode ser traduzido por pessoa, pode ser traduzido por indivíduos e pode ser traduzido por pronome. Então, olha, a palavra nefesh, que é traduzido como alma vivente, pode ser traduzido como vida, pessoa, indivíduo
ou pode ser até um pronome pessoal. Vamos entender. Como assim, pronome pessoal? Vou começar lá de trás, tá? Quando a Bíblia fala assim, minha alma está triste, ele está dizendo, eu estou triste. A tua alma está triste. Você está triste. A sua alma está triste. Não, a tua alma está triste. Tu está triste. Sua alma está triste. Tá? Você está triste. A alma deles está triste. Então, eles estão tristes. Entendeu? Então, a palavra nefesh também pode ser traduzida. Então, quando eu falo a minha alma está triste, eu usei como um pronome pessoal. E para lembrar, para só recordar pronomes pessoais, eu, tu, ele. Agora a gente põe o você também. Nós, vós, eles ou vocês. Eles e elas, tá? Ele, ela, você, eles e ela e você, tá? Então, assim, quando eu falo dessa forma, eu estou dizendo, minha alma está triste, eu estou triste. Tua alma está triste, você está triste, tá? Então, esse é o nome, é usado por pronome. Onde mais é usado? Vamos em Gênesis 12, verso 5. Ó, Gênesis 12, a palavra que aparece aqui é nefesh, diz assim, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, tá? Levou quem? As pessoas. É interessante que tem algumas traduções, eu não estou com a Bíblia aqui, tem algumas traduções que diz assim, e os escravos. E os escravos. Então, as pessoas, aí tem uma tradução que diz os escravos, tem outra tradução que diz e as almas. Alma, nefesh, traduzido o quê? Pessoa. Levítico 19, 8. Levítico 19, 8. Diz assim, qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, pois por isso será eliminado do seu povo. Aqui algumas traduções diz aqui, no lugar do qualquer, olha só, no lugar do qualquer, diz assim, a alma que comer. Usou um pronome, só não é um pronome pessoal, mas usou um pronome. Então, a alma que comer levará a sua iniquidade e será eliminado. Quem será eliminado? A alma será eliminada, tá? Então, pode ser o indivíduo, pode ser a pessoa. Então a gente vê que alma no Velho Testamento, e lembra que eu tenho um blog que eu vou colocar o link aqui embaixo com a descrição, com os textos bíblicos, tá? Para você ir lá e pesquisar, tá bom? Então a gente tem no Velho Testamento várias coisas dizendo sobre a alma. A gente tem também, ó, a palavra, quer ver? Levítico, Gênesis, aparece também Êxodo 23, 12, 31, 17, 2 Samuel 16, 14, tá? Então, o que significa alma no Novo Testamento? Pessoa, vida, indivíduo, ou pode ser usado como um pronome pessoal. Então, se pensar dessa forma, eu posso traduzir Gênesis, posso ler, né? Gênesis 2, verso 7, da seguinte forma. Então formou Deus o Senhor ao pó da terra, formou Deus o Senhor ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um indivíduo. O homem passou a ser uma pessoa. O homem passou a ter vida. Fácil. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E no Novo Testamento? Mas lá no Novo Testamento, depois tem uma parábola, que depois eu vou falar dessa parábola também, tá? Depois eu vou falar tudo isso, cada episódio eu vou falar de alguma coisa, para não ficar muito longo, tá bom? No Novo Testamento, a palavra que aparece como alma, ela é traduzida por psique, ou psique, tá? E ela pode ser representada por vida, fôlego, tá?
pode significar pessoa, tá bom? Quer ver? Mateus 2, verso 20. Mateus 2, verso 20. A palavra aqui usada é psique, ou psique, tá? Dispõe, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a psique do menino, contra a vida do menino. Mateus 11, verso 20. Mateus 11. Verso 29, desculpa. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu... tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a sua alma, para a sua psique. Tá? 1 Pedro 3, 20. 1 Pedro, lá no final do Novo Testamento. 1 Pedro 3, 20. Diz assim: os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, tá? Nenhuma parte da Bíblia a palavra psique aparece como uma entidade consciente fora do corpo, tá? Não aparece. Nenhuma parte da Bíblia. E uma coisa que a gente precisa entender, principalmente quando você lê a Bíblia, tá? A Bíblia não se contradiz, tá? A Bíblia não se contradiz. Isso é básico. Precisamos entender isso, tá bom? Ela não se contradiz. Mas, outra coisa, ela pode colocar também esse negócio de alma, de psique, pode indicar sentimento. Mateus 12, 18. Mateus 12, 18. Diz assim: eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Então, a minha psique se compraz, tá? Então, vamos relembrar aqui alma. No Velho Testamento, alma pode significar vida, pessoa, indivíduo ou pronome. Nunca uma entidade fora do corpo, tá? Então, eu sou uma alma, tá? Quando Deus soprou na narina, Adão passou a ser uma alma, tá? Então Adão passou a ser uma alma, Adão passou a ter vida, Adão passou a ser uma pessoa, Adão passou a ser um indivíduo, tá? Depois eu vou entrar em mais assuntos que alguns devem estar perguntando, mas e aí? Mas espera aí, e como é que fica depois da morte? A gente vai ver tudo isso, tá? No Novo Testamento, a palavra psique, lembra que no Velho Testamento a palavra nefesh, no Novo Testamento a palavra psique, tá? Vem aparecendo e aparece como fôlego, como vida, tá? Como pessoa, pode ser usada como para indicar sentimento, tá? Então, nunca nenhum desses, tá? Aparece como um ser independente do corpo. Se o corpo morrer, ele vai caminhar por aí, tá? Não existe isso. Segunda pergunta de hoje: o que é espírito? E para isso as pessoas se baseiam em Eclesiastes 12, verso 7. 12, Eclesiastes. Ai, calma. Chegou. Tá. Eclesiastes 12, verso 7. Olha o que diz aqui.
e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A gente fala, olha aí o espírito voltando a Deus, e agora, como é que você se explica? Vamos entender o seguinte, o que significa? Diz assim, ó, e o pó volte à terra, tá? Como era, e o espírito volte a Deus. A palavra espírito, em hebraico, é ruach. Ruach. Se tiver alguém aí, eu acho que a pronúncia é bem essa aí, ruach. Mas ela pode significar fôlego, ela pode significar vento ou mesmo espírito, tá? Como fôlego, ela aparece 33 vezes no Velho Testamento, tá bom? Ezequiel 37:5. Ezequiel 37:5. Ezequiel 37:5. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Lamentações, Ezequiel, achei. Ezequiel 37:5. Olha lá, diz assim: assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e reviverei. Ou, em outras palavras, entrarei, em outras versões, assim: entrará o fôlego em vós e viverei. Tá? Então, ele aparece como vento também 117 vezes, tá? Como em Gênesis 8:1 e como espírito 76 vezes. Tá? Mas ele também aparece como ânimo. A palavra ruach, ruach, aparece como ânimo, tá? Em Juízes 15:19. Vamos lá para Juízes 15:19. Tá? Como eu falei, a gente vai usar a Bíblia, eu vou provar na Bíblia para vocês. 15:19. Que diz assim: então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o ruach e reviveu. Tá aí? Tá? Recobrou o ânimo, a vitalidade. Então pode ser vitalidade, ânimo, pode ser ira. Depois eu vou colocar os versos que tem lá, como está em Josué 2:11, em Juízes 8:3, tá? Pode se referir à disposição, Isaías 54, tá? Então, também descreve que os animais têm. Salmo 146:4. Diz assim, ó, sai-lhes o espírito e tornam pó. Neste dia perecem todos os seus desígnios, tá? Aqui a gente vê também que até os animais têm o ruach, tá? Então, ela fala de emoções, de outras coisas, tá? Que o ruach pode ser. Mas em nenhuma das 379 vezes que essa palavra aparece na Bíblia, tá? Denota o homem uma entidade que existe fora do corpo. E nenhuma das vezes aparece isso aí, tá? Então, no Novo Testamento eles usam a palavra pneuma, tá? Para espírito, pneuma, que se refere a um movimento tipo vento, tá? Por isso que dali vem a palavra pneumático, né? Que a gente tem pneumático, aí vem a palavra pneu, de pneumático virou pneu, tá? Por causa do grego, tá bom? Então se refere a vento, se refere a princípio de vida, se refere a ânimo, disposição, influência, atitude, tá? Que governa o homem, mas nenhuma dessas aparece como uma entidade individual, assim, com vida própria, vida imortal. Até porque nós temos que entender que imortal só Deus, ninguém é imortal, tá? Então o que significa o espírito, William? Significa o seguinte, eu vi uma explicação muito boa, que diz assim, quando você pensa, diz assim, o espírito volta para Deus que o deu. O que significaria esse espírito? Vamos dizer que você tem alguém que você ama, mas ama demais, ama demais, ama demais.
e essa pessoa você não vê mais, mas você tem recordações guardadas dela, você tem um sentimento guardado, você tem fotos guardadas, você tem momentos que foram guardados com ela, tá? Então com você. É isso que Deus tem de nós. Então quando Jesus voltar, Deus vai devolver tudo isso, porque Deus tem tudo que é nosso, todos os sentimentos, todos os momentos que nós passamos, tudo com Ele. Quando Ele voltar, isso será restituído. Restituído assim, porque está na memória, Ele vai nos recriar novamente aqueles que estiverem mortos quando Ele voltar. Tá? Então essa primeira parte, a gente respondeu a pergunta aí do que é o espírito, do que é alma, né? Vou colocar os textos bíblicos lá no meu blog, que aí você pode olhar os textos bíblicos e pesquisar em outras versões também. Que Deus fique com vocês e até a próxima. Tchau.